Bom, para quem não viu, boa noite. Eu fiz um vídeo há alguns dias, tá? Perguntando para as pessoas qual era a principal causa que as pessoas, que você, mulher, pensava que era responsável pela sua obesidade, que era responsável pelo ganho de peso, que era responsável por você estar acima do peso, tá? Para quem não me conhece, sou Juliano Pimentel. E se você puder, a partir do momento que você for entrando, já vai compartilhando. E agora a gente vai passar uma informação fundamental. Eu vou passar uma informação fundamental para vocês sobre algo que eu trabalho rotineiramente, todos os dias, com todos os pacientes no meu consultório. E que é a peça-chave para você conseguir um emagrecimento constante, um emagrecimento saudável, que te tire daquela zona que você está inserido e consiga verdadeiramente te manter em resultados duradouros, resultados positivos por mais tempo. Antes de mais nada, eu venho falar que medicina é uma ciência que a gente passa 6 anos fazendo uma faculdade para perceber que quando sai dela, você tem uma vida de estudos pela frente e que não vão acabar, tá? Uma vida de estudos que cada dia que passa, centenas de papers são feitos e que você não tem tempo para ler todos. E uma vida de estudos que você vai ter que eleger prioridades para você conseguir ter resultados diferenciados. E que por vezes você vai ter que acessar áreas de conhecimento que não são ensinadas dentro da medicina. E quando a gente começa a fazer esse tipo de conduta dentro da área médica, boa noite para todo mundo aí, boa noite, tá, gente? Depois de ter feito aquele vídeo alguns dias atrás, no qual eu perguntei, deixa eu voltar aqui no vídeo, que eu vou ver as perguntas, para citar alguns exemplos só. Todo mundo que for entrando já vai compartilhando, por favor, para chamar todo mundo para a live, tá? Se você tem alguma amiga que precisa, algum parente que se vê preso dentro disso, alguém que você ama e que tem um estado de saúde complicado por conta da falta de capacidade de emagrecimento, pela dificuldade de lidar com algumas doenças e a obesidade, compartilha para essa pessoa, chama para ela, liga, fala, entra porque está ao vivo, porque eu vou falar uma coisa muito importante agora e que é base de todo relacionamento. De todo relacionamento que você vai ter com o seu médico e de todo relacionamento que você tem com você para você mudar um hábito, tá? E a mudança de hábito é o principal dentro de um tratamento de obesidade. A pergunta que eu mais vi citada, direta ou indiretamente, naquele vídeo que eu fiz, e eu vou levantar o dia agora especificamente, deixa eu entrar aqui, que ele está abrindo aqui a tela, foi relacionada a diversas doenças, a diversos remédios. E, doutor, como o hipotireoidismo influencia na obesidade? Como a gastrite influencia na obesidade? Como o fluxo menstrual exacerbado influencia na obesidade? Tá? Eu não consigo, hoje eu recebo em média 12 mil mensagens por dia. É humanamente impossível que eu as responda individualmente. Às vezes eu até consigo responder algumas. São 12 mil. A gente está conseguindo atingir centenas de milhares de pessoas. E quando a gente está numa live como essa, para quem vai no Periscope, quem foi lá naquele aplicativo que eu coloquei agora há pouco aqui, sabe que bater na tela e bater joinha em coração é infinito, tá? Não é curtir uma vez igual o post, não. Você pode bater sempre, para ficar borbulhando um monte na tela. Atualizar o aplicativo. Agora eu vou ver todas as borbulhinhas aí na tela. Tá? A carinha de cada um populhando aí. Isso, todo mundo. Tô quase chegando no vídeo. E aí o que acontece? As mulheres, 99% das pessoas que decidiram fazer isso, fazer essa abordagem, tinham sido mulheres. E fazer essas respostas dos vídeos, né? Então, assim, a principal dúvida delas, doutor, mesmo fazendo dieta eu não emagreço. Doutor, mesmo eu já fiz dieta de 3 em 3 horas, já fiz cardápios e eu não aguento e logo eu largo eles. Eu não tenho como. É triste porque o que eu recebi de mensagem de gente falando, doutor, eu estou em situação de vida ou morte por conta disso, e eu não conseguia nem responder. Então eu vou citar coisas aqui agora que são imprescindíveis para um processo de emagrecimento. Primeiro, um processo de emagrecimento de grande monta, ele depende inicialmente de uma coisa. Eu quero que você
Quem aqui acha que a obesidade é um fator primordial para manter você na saúde ou na doença? Fala sim agora aqui no chat que eu tô vendo. Deixa eu ver. Ih, travou o chat. Meu chat travou, vou lá ver. Mas coloca aí, vai colocando sim aí, que eu vou ver aqui no Facebook. A gente teve, nesse dia, nesse vídeo específico, a razão de tanto, a pergunta que eu fiz sobre a obesidade, eu tive quase 110 mil visualizações no vídeo, 108 mil, 2.800 compartilhamentos e mais de 3.800 respostas. Eu vou falar baseado nisso, tá bom? Sem responder ninguém individualmente. Fiquei muito feliz que vi muitas pessoas falando de hábitos de mudança alimentar e não de dieta. Toda dieta funciona por um período de tempo curto, por um período de tempo específico. Eu já vi dieta de periquito, papagaio, dieta de só melancia, dieta de só galho, dieta de alho, dieta de bugalho, dieta da Carmen Miranda, de tanta fruta que tinha, dieta de sopa, dieta de gelatina, dieta de tanta besteira que o paciente, quando chega pra gente, chega doente. É dieta disso e daquilo. E, na verdade, o que a pessoa tem que entender é que a única coisa que vai fazer ela emagrecer tem que partir não de uma dieta, mas de uma mudança de visualização, uma mudança de paradigma. O mais importante em qualquer processo de doença, o mais importante em qualquer processo de saúde e doença, é você não fazer o que a maioria das pessoas naqueles comentários fez. A maioria das mulheres naqueles comentários, e eu espero que não seja você que faça o mesmo no seu dia a dia em casa, o mesmo no seu dia a dia com outras situações, porque quem faz aquilo faz também pro trabalho, para com o marido, para com o filho, para com o dia a dia, porque ela faz com ela. Você não pode achar que ninguém é responsável e nenhum fato é responsável por você estar mantida dentro de uma situação de prejuízo. Como assim, doutor? Se você coloca a culpa da sua obesidade em uma doença de base, a culpa da sua obesidade em uma ansiedade exacerbada, a culpa para a obesidade em um hipotireoidismo, a culpa da obesidade por você ter vários problemas e não conseguir solucioná-los, antes de mais nada, você tem que saber que o maior culpado por tudo não é a doença em si, e sim você. A grande responsabilidade por estar como você está é sua. A maioria das pessoas citou lá deslizes alimentares. Eu adoro doce e não consigo me ver sem. Eu adoro açúcar e não consigo me ver sem. A partir do momento que você toma essa responsabilidade para você e fala, eu que gerei isso. Porque não são 1, nem 2, nem 10 pacientes que vêm ao meu consultório e falam assim, doutor, eu não consigo coordenar minha alimentação. Eu já fiz uma bariátrica e não consigo mudar meu quadro. Eu fiz uma bariátrica e 4 anos depois eu estou acima do peso que eu tinha antes. E agora pior ainda, passando mal. Porque tiraram um pedaço do meu intestino. Então assim, entenda que é fundamental você tomar posse do que você está passando. E falar, eu sou responsável por isso. Parece sacanagem, mas não é. Parece brincadeira, mas não é. A maioria das pessoas não consegue delegar. Ela fala assim, não, meu marido me irrita. Não, meu filho me irrita. Não, eu tô fora do meu eixo porque eu tô ansiosa. Mas qual a causa da sua ansiedade de base? A partir do momento que você não centra e você não reconhece os fatores causais, os danos verdadeiros que você tem no seu dia a dia, você não consegue fazer uma mudança a longo prazo, uma mudança consciente e consistente. Quantas pessoas aqui reconheceram isso? Quem reconheceu isso, manda uma carinha de assustado. Manda uma carinha de assustado. Todo mundo que reconheceu, manda carinha de assustado agora. Porque eu consigo ver as carinhas, eu não consigo ler todos os comentários. Quantas pessoas você conhece que ao invés de tomar posse do problema, delegam e falam que a culpa daquele estado é de outra pessoa. E, nossa, olha quantas carinhas. A gente tá com 880 pessoas ao vivo, 890, tá? Vamos chegar a 1.000, todo mundo compartilha, por favor, que esse assunto é muito importante. E vocês estão entendendo agora como que a saúde não depende do seu médico, a saúde não depende do seu nutricionista, do seu educador físico.
Todo mundo que estiver assustado manda carinha de susto. Aquela carinha de peixe. Isso. E aí você vai reconhecer o seguinte: o maior responsável pela sua vida é você. Eu sei que tem muita gente aí com cara de choro, fazendo cara de choro e tá chorando mesmo ao ouvir isso, porque reconhece aquilo que eu falei em outros vídeos. Você ter uma dor que não tem solução imediata, isso se transforma em sofrimento. Gente, gratidão eterna. É a primeira vez que eu vejo o número de 1000 pessoas ao vivo. Muito obrigado pelo reconhecimento que vocês têm. Valeu a pausa. Quem puder, compartilhe para espalhar essa mensagem de bem. Tá? Fiquei muito... Olha, primeira vez, eu estou muito feliz, de coração. Então, assim, vocês, mais do que ninguém, conhecem pessoas que estão num estado de sofrimento e não conseguem sair disso. Então, olha o que eu falei. É imprescindível a gente ter um nutricionista, é imprescindível você ter um médico que te acompanhe de perto, sem delegar a sua mudança, a sua transformação a medicamentos. É imprescindível você ter pessoas e profissionais como um psicólogo, como um coach ao seu lado, para que você entenda qual comportamento que você tem te conduz a um processo de doença, sendo que você nem sabe o que gerou aquilo. Esse fenômeno se repete como um ciclo vicioso e as pessoas não têm ideia de como sair dele. E eu volto a dizer, no momento que nosso país está em crise, que dezenas de milhares de pessoas podem estar desempregadas, quem às vezes você conhece que está passando dificuldade financeira, tem que se tratar e está sem plano. É por isso que eu comecei a fazer esses vídeos, para que pessoas consigam entender que para ela ter saúde, isso não depende dela. Isso não depende dela ter um médico, não depende dela, lógico que depende dela, ó asneira. Depende dela ter um médico e depende principalmente dela estar querendo ter a saúde, mais do que ter um profissional ao lado dela. O profissional é o plus, mas o estado de saúde depende de você. Depende de você preferir estar ao invés de estar num lanche, num fast food, buscar uma comida saudável, cozinhar para os seus amigos na sua casa ou buscar uma janta. Quantas reuniões de igreja são regadas a bolos, a um monte de massa que pessoas não conseguem botar nada além de carboidratos excessivos e carboidratos vazios, cheios de farináceos. Todo mundo que tiver aí reconhecer isso, vai batendo e colocando. E quem puder compartilhar, compartilha. Eu vou falar uma coisa agora que, então, a primeira coisa para você emagrecer definitivamente é assumir sua culpa. Não delegar para doenças e nem para nada. Sua culpa, por quê? A culpa que você carrega por ter uma doença e não conseguir visar uma saúde, independente de qual doença seja, é dependente unicamente de você. Doutor, quer dizer que qualquer coisa depende de mim. Se eu for ali na rua perder minha perna, depende de mim? Não, isso foi uma fatalidade, aconteceu. Deus não é mau, o mundo acontece, tem fatalidade, todo mundo sofre. Mas o que você faz da sua vida, a partir daquele momento, depende de você. Ou você vai lá muriar, ou vai pegar uma fonte por invalidez, ou então você vira um atleta olímpico e ganha. Isso depende de você. Reclamar ou ver uma solução depende de você. Isso é o primordial para o emagrecimento. E eu sei que um estado de dor sem solução gera sofrimento. Agora, uma dor, quando você vê uma luz no fim do túnel, gera esperança. E eu quero que você tenha esperança para sair dessa situação, porque quando você visa uma transformação de vida a partir de uma mudança de comportamento, ela se torna verdadeira. E vocês, meninas, que estão me ouvindo aqui, porque 99% das pessoas que me ouvem são mulheres, a coisa mais importante na minha vida é quando eu chego uma mãe no meu consultório, ou uma mãe ouve minha mensagem, eu faço questão de plantar uma sementinha em cada uma das 1.100 pessoas que estão aqui nessa live. E que essa sementinha brote e que as pessoas disseminem essa mensagem. Por isso que eu peço sempre esse compartilhamento. Porque essa mensagem... Quando uma pessoa fala assim, doutor, eu vou tirar da minha casa o que vem do supermercado de uma maneira geral e vou levar para minha casa o que tem dentro de uma feira. Não vale o pastelzinho não, tá? Então, o que acontece? Você economiza no mínimo 50% sua feira, 50%. Porque se você parar para pensar, um pacotinho de chips hoje vale quase meio quilo a 1 quilo de carne
de terceiras vezes moído que pode alimentar uma família inteira em um dia. E você rasga o seu dinheiro com porcaria que vai te fazer mal, dando isso para o seu filho porque ele quer e para você ter um sossego, enquanto tem gente que não consegue nem ter isso e às vezes gasta com besteira ao invés de ter dinheiro para comprar uma carne. Encheria a feira dele, a casa dele de comida saudável com o que vem de uma feira, mas se enfia no supermercado e compra um monte de supérfluo industrializado. Quem aqui reconhece essa situação, manda carinha de espanto agora. Não quero ver mais nenhum joinha. Quem reconhece essa situação ou conhece alguém que passa por isso? Quem aí acha que gastou demais no supermercado com supérfluos esse mês? Manda um monte de carinha de susto. Manda carinha de susto. Se você gastou com besteira no supermercado, mas seja honesto com você. Às vezes nem eu te conheço, mas a partir do momento que você reconhece essa falha em você, você consegue gerar um pensamento e você tira do subconsciente e traz para o consciente. Você tira do... Olha quantas, gente, olha quantas carinhas. Parou até o coração, só tem carinha de susto. Isso não tem cabimento. Quantas pessoas gastam? Por isso que eu sempre digo, um dos grandes males da doença na nossa sociedade é o consumismo. É o gasto desenfreado por coisas que não compensam e não valem a pena. Por um falso merecimento que plantaram na sua cabeça. Você trabalhou muito e merece tomar aquela cervejinha. Você trabalhou muito e merece beber aquilo. Você trabalhou muito e merece aquele refrigerante gigantesco. Seu filho está cansado, está triste, está amargurado e merece aquele chocolate. Seu filho não sabe nem o que é chocolate, dependendo da idade. Quantas mães compram isso para o filho ficar viciado em doce antes mesmo dele conhecer? Vocês têm ideia do peso que isso tem para a vida das pessoas? E as pessoas são guiadas igual rebanho, literalmente, e compram de acordo com a massa. Gente, as gôndolas de supermercado são feitas desde a infância com doces na base para as crianças se viciarem nisso e ficarem pedindo, porque a indústria sabe que se você pede, se o pai pede e a criança está chorando, o pai compra. E aí ele vicia desde cedo a criança em químicos, em industrializados. E ele vicia, porque quando isso chega no cérebro, libera algumas substâncias chamadas exomorfinas. As exomorfinas, pelo nome, como você já está entendendo, são morfinas. E essas morfinas viciam tremendamente. Eu quero perguntar uma coisa, as 1.300 pessoas que estão aqui compartilharam? Compartilha, eu vou voltar lá em cima agora e vou checar o compartilhamento. Então assim, eu já falei duas coisas que já mudam a sua vida e seu comportamento. E aí eu vou perguntar uma coisa para você agora. Você vai falar, nossa doutor, você é muito radical. A qual ponto vale sua saúde? Quanto vale a saúde da sua família, do seu pai, da sua mãe? O quanto você quer se ver livre daquela gordura que está quase matando o seu familiar, que está quase matando você? Ou então, quanto você quer aquele corpo que você está buscando, mas você não quer pagar o preço por uma alimentação saudável, uma alimentação de verdade? Uma alimentação com coisa da farmácia de Deus. Hipócrates falava que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. A farmácia de Deus está aí. A maioria dos meus pacientes, eles recebem orientações desde a parte de deixar de comer o que não presta até o que precisa incluir no seu dia a dia, que, gente, os fitoquímicos, fitoesteróis, fitonutrientes que estão inseridos, vitaminas e outras coisas, dependendo do que você consome, é muito bom. Ajuda e pode ser prejudicial. Vou dar um exemplo. Vamos lá, isoflavona que está na soja. Tem muita mãe metendo um monte de suquinho de soja, porque é saudável, é de soja, no seu filho. E seu filho fica afeminado, porque com mais ginecomastia por conta de isoflavona, que é um fitoesterol, que pode gerar problema. Agora, a isoflavona, às vezes, uma mulher que já está na menopausa, talvez não vá fazer tão mal, depende de cada caso. E isso é feito de acordo com a individualidade metabólica. Se você reconheceu... Ah, chegou aqui, ó, tá aparecendo, 1.300 pessoas ao vivo, 1.400, obrigado. Obrigado mesmo. Olha só, para todo mundo que está aí ao vivo, deixa eu ver, 483 compartilhamentos de 1.400 visualizações. Todo mundo que puder, compartilhe, por favor. Ou se você, na hora que sair da live, compartilhe. Deixa eu ver alguns comentários. Sempre compartilhando. A minha mãe tá. Odeio soja. Olha que legal. Quantas pessoas pensam que soja é saudável? Vocês querem ver quando que soja é saudável? Sabe a galera que me segue no Japão?
Soja fermentada, ela é saudável. Mas só nessa situação. Se ela não é fermentada, ela não vai te fazer bem. Esquece, esquece. Não é legal. Centenas de artigos comprovam isso. Centenas de artigos. Então, por que você coloca a sua saúde baseada numa pílula? Quantas pessoas perguntaram aqui para mim, doutor, eu quero saber de sibutramina, doutor, eu quero saber de hormônio, doutor, eu quero disso, daquilo. Gente, isso vem depois. Primeiro vem a mudança de hábito. O emagrecimento verdadeiro vem da mudança de hábito, vem da mudança de comportamento, da mudança de paradigma. E isso que eu friso com todo paciente. Tem paciente que eu não fecho o tratamento e encaminho para a parte de coaching, que pode ser comigo ou com outros coaches, dependendo de qual especificidade que ele precisa. Então, não adianta fechar um tratamento, estipular uma coisa, fazer uma equipe perfeita, psicólogo, nutricionista, educador físico e médico, fazer uma prescrição de R$1.000, de R$4.000, de R$10.000, e a pessoa não fazer o que precisa. Então, o mais importante é você tocar o coração da pessoa e chegar até aqui, mudando o comportamento verdadeiramente da pessoa. Fazendo com que a vida dela mude de dentro para fora e não do reboco para dentro. Entenderam agora? O que adianta você rebocar uma casa que o alicerce está minado? O que adianta você fazer uma carcaça se por dentro não tem saúde? Obesidade, enfiem de uma vez por todas na cabeça de todas as pessoas que estão ouvindo aqui. Das 1.600 pessoas, nossa, 1.600, nem eu reparei, assustei mesmo. E quem puder compartilha, vou chegar a 2.000 hoje, empolguei. Então assim, obesidade é consequência de uma perda da saúde. Quando você perde saúde e caminha em torno à doença, encaminha em direção à doença, você cada vez mais fica obeso. Isso é imprescindível. Então, quando você volta a ter saúde, puxa saúde para você, puxa hábitos saudáveis para você, a obesidade começa a ir embora. Ela começa a deixar, porque seu corpo naturalmente começa a acelerar o metabolismo. Aquela história de comer de 3 em 3 horas, nosso código genético não foi feito para isso. Você tem que avaliar com o médico como é que está seu nível de vitamina D. Você tem que avaliar como é que está seu nível de magnésio. E olha que ainda assim é uma estimativa, porque o magnésio ele é primordialmente intracelular e não extracelular. Magnésio é fundamental para a mitocôndria funcionar corretamente. Sem o magnésio corretamente, você tem cãibra, dor de cabeça, reduz metabolismo, destrambelha tudo. Tem que passar por profissionais para fazer a sua suplementação, para organizar todo o seu dia a dia. Gente, tudo que você precisa para emagrecer tá aqui, tem todos os vídeos, tá no meu site, segue, tenta. As pessoas não conseguem manter hábitos prolongados porque elas não conseguem definir a causa, elas não criam um método, elas não têm um passo a passo. Esse passo a passo é fundamental para que você consiga emagrecer e se manter magro. E não é baseado em dieta, é em comportamento com mudança de hábito. E eu já fiz isso centenas de vezes, milhares de vezes, trabalhando com isso, recebendo depoimentos diariamente, recebendo centenas de milhares de mensagens. São quase 13.000 mensagens por dia, só de pedido de socorro, de desespero, e infelizmente nós médicos não podemos referir nada de informação individual, pessoal, sobre caso de ninguém na internet. Tá? Não tem como nós sabermos todo o escopo, é necessário uma consulta, minha consulta dura quase 1h30. Como é que eu vou emitir uma opinião profissional sobre algo que eu nem conheço? Não dá, pessoal, não dá. Entendeu? Então, não é falta de vontade, falta de boa fé para ajudar, não é. A gente é impedido pelo conselho da gente e a gente não pode fazer isso. Mas o que eu posso é falar o que é bom e o que não é para a sua vida. E você toma isso para o seu dia a dia e transforma ele. Entenderam? Então assim, se os vídeos estão tomando essa proporção que estão, é porque você está sentindo que isso está mudando sua vida e a vida das pessoas que você conhece. E se você gosta disso, tem no Instagram, é só seguir lá, @drjpimentel. Tem no Periscope, @drjpimentel também, tá lá, drj de Juliano Pimentel. Tem no Facebook, Dr. Juliano Pimentel. Tem o site da PIMED com as matérias escritas, www.pimed.com.br.
Logo mais vai ter curso também que vai sair para essa área. Porque tem muita gente, a única forma que eu achei para ajudar outras pessoas, os brasileiros de outros países, vocês não têm ideia de quantas centenas de pessoas perguntam isso. As pessoas não têm ideia. Organizei um curso que vai sair na parte online só sobre isso também. Tá? Meados daqui uns 2 meses, a gente está terminando de organizar, eu acho, ou antes. Mas assim, entendam que isso é imprescindível para botar um método, um passo a passo. Mas se você quer começar para ontem, começa vendo os vídeos. Tem dezenas de vídeos aqui no canal. Veja, espalhe essa mensagem que você vai chegar lá. Então, primeira coisa, mude seu hábito, reconheça sua culpa sobre seu processo. Mude sua alimentação, vá para a feira, coma alimento de verdade. Eu quero comida de verdade, leguminosas. Não abuse de tubérculos. Tubérculos são carboidratos, mesmo que complexos. Se você tomar muito carboidrato complexo, comer muito ou tomar, pode jogar no suco verde, isso é problema. Outra coisa, tenha boas proteínas e boas gorduras na sua dieta. Doutor, gorduras? Sim, lógico, gorduras. Tá? Gorduras boas são essenciais para um processo metabólico correto. Tá? A gordura é a base da formação de todo o metabolismo de... Vamos supor, o óleo de coco, me perguntaram isso hoje de manhã na live. O óleo de coco ele é termogênico, pessoal. Ele é termogênico. Tá? Ele é rico, 50% dele é rico em triglicérides de cadeia média. Se você, mulher, tem candidíase de repetição, você tem que ter cuidado, porque sua glicemia já está alta. Pode ser um diabetes, um pré-diabetes. Fungo cresce em quem tem imunidade baixa. Você pode estar com a desbiose. O óleo de coco é rico em triglicérides de cadeias médias que são antifúngicos. Olha que bênção! Água de coco ajuda. Quem toma água de coco todo dia e não tem restrição com diabetes, raramente tem problema com cândida. Porque a composição da água e da copra é rica em triglicérides de cadeia média que combate isso. Eu não vou entrar em nomes específicos porque não precisa. Eu não tenho por que complicar. O que vocês gostam no que eu falo é exatamente porque eu descomplico e passo a informação que você tem que ouvir de uma forma simples. Então eu não preciso de ficar aqui falando isso ou aquilo para mostrar que sei ou não sei. Eu estou aqui só para ajudar. E aí, se você captou essa informação, você precisa, o principal, busque um profissional, busque um colega que te entenda, que te ouça. Esse médico vai gerir isso tudo. Ele vai montar uma equipe que cuide de você. Ele vai olhar todos os seus exames, excluir doenças, excluir câncer, excluir outras coisas que são altamente prevalentes em pacientes obesos. A avaliação médica é primordial e essencial. Não tenha medo do médico. Na verdade, você não tem medo do médico, você tem medo de você mesmo. Porque você não segue o que precisa e sabe que está fora do estado de saúde. E o processo de reconhecimento é você passar dessa estagnação e buscar ajuda. Tá bom? Buscar ajuda de coração. A mensagem foi essa. Deus abençoe cada uma das 1.700 pessoas que estão aqui. Eu peço de coração que vocês compartilhem esse vídeo, o maior número de pessoas possível que vocês conseguirem, tá? Em todos os grupos do Facebook que você tiver, paleo, low carb, high fat, cetogênica, de doenças, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes. O que eu falei aqui é base de diversas coisas. Isso aqui é para mudar a saúde de qualquer pessoa. Pessoa com artrite reumatoide, com lúpus, com dermatites atópicas, dermatites psoriáticas, psoríase. Psoríase é uma doença autoimune. A autoimunidade começa no intestino, meu povo. Então, quantas pessoas estão sofrendo disso e não sabem por quê? Tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. E agora eu vou fechar o dia e o final de semana. Até segunda-feira e a gente se vê. Até lá, usem e abusem de todo o conteúdo que tem por aqui. Fui!